Voltando, então, nos princípios físicos complexos, tá? Então, como a gente pode perceber aqui, a sala de ressonância magnética utiliza um campo magnético e ondas de radiofrequência. Conhecido como campo magnético principal, este campo também pode ser denominado de B0. Então, o campo magnético que existe dentro da sala de ressonância, a gente vai chamar ele de B0. Tá? A ressonância é um fenômeno que ocorre quando um objeto é exposto a uma alteração oscilatória que tem uma frequência próxima à frequência natural da oscilação. O núcleo é exposto a uma alteração externa, exatamente na sua frequência precessional, o núcleo entrará em ressonância e ganhará energia da força externa. A energia na frequência precessional do hidrogênio, em todas as potências de campo na ressonância magnética clínica, corresponde à faixa de radiofrequência. A radiofrequência vai ser sinalizada por RF, do espectro eletromagnético. A aplicação de um pulso de radiofrequência, que provoca a ocorrência de ressonância, é denominada excitação. Então, fase, o que é? É a posição de cada momento magnético na trajetória precessional em torno do
B0, que é o campo magnético da sala. Os momentos magnéticos que estão em fase encontram-se no mesmo ponto da trajetória precessional em torno de B0 num dado momento, enquanto os momentos magnéticos que estão fora de fase não estão do mesmo ponto na trajetória precessional. Quando ocorre a ressonância, que é a excitação, todos os momentos magnéticos passam para a mesma posição na trajetória precessional e ficam em fase. Então, aqui, eu tenho os prótons de hidrogênio sem campo magnético atuando sobre eles. Cada um vai para o seu lado, faz o que bem quer. Quando o campo magnético atua sobre os prótons, a maior quantidade, tá, vai ficar em uma direção e a menor quantidade em outra. Isso que é a fase, tá? Então, eles vão ficar na mesma direção. Uns para um lado, outros para o outro. Mesma coisa aqui, ó. Aqui na primeira imagem, eu tenho 3 crianças brincando, tá? Cada uma em um momento. Então, elas estão fora de fase. No momento que elas conseguem ter o equilíbrio de andar no mesmo ritmo, elas entram em fase. Tá? Então, é isso que acontece com os prótons de hidrogênio quando estão ativados num campo magnético. Então, o alinhamento dos átomos, tá? Ele vai ocorrer quando eu tiver um campo de ação de campo magnético. Então, eles vão se alinhar. Se eu não tiver essa ação de campo magnético, eles vão estar um para cada lado, totalmente fora de fase. Tá? Então, o spin é o sentido do giro do elétron. Tá? Aqui, ó. A primeira linha, eu tenho todos eles fora de fase. Cada um para um lado, ó. Não tem nenhum no mesmo lado. Então, eles estão fora de fase, a gente vai chamar eles fase incoerente. Tá? No momento que eles entram em fase, todos no mesmo ritmo, eles são uma fase coerente. Tá? O sinal de ressonância magnética, como consequência da ressonância, a magnetização em fase faz precessão na frequência de precessional no plano transversal. Segundo a lei de indução eletromagnética de Faraday, se for colocada uma bobina receptora na área de um campo magnético em movimento, será induzida uma voltagem nessa bobina receptora. O sinal de ressonância magnética é produzido quando a magnetização coerente em fase atravessa a bobina. Então, aqui temos um esqueminha, tá? Ó. As ondas de radiofrequência são absorvidas pelos prótons, que depois as emitem em forma de sinal. Então, o paciente está deitado, temos uma bobina de radiofrequência captando os sinais, tá? Vai ser emitido as ondas de radiofrequência. Esse aqui é uma ressonância magnética de campo aberto, ó, tá? O paciente está lá no meio, campo aberto. Então, o campo magnético é usado para alinhar os prótons de hidrogênio presentes no interior do corpo, nessa região que tem a bobina. No momento que a bobina vai captar esse sinal,
tá? Ela vai enviar para o computador, que vai formar a imagem. Então, aqui é uma vista, tá? De cima, como que funciona esse movimento de precessão. Aqui é a entrada do magneto, tá? A bobina. Então, ela vai girar neste sentido aqui, tá? A ressonância magnética é um dos grandes avanços da medicina, pois é uma poderosa ferramenta de diagnóstico. Fornece informações significativas sobre cérebro, vasos, coluna vertebral e órgãos internos. A ressonância magnética é muito diferente dos raios-x, pois não produz radiação ionizante e os riscos biológicos são desconhecidos. Então, não temos riscos biológicos na ressonância, porque não tem radiação. Imagens obtidas colocando o paciente sob a ação de um campo magnético intenso, constante e altamente uniforme. A função do campo magnético é alinhar os spins ou prótons de hidrogênio. O hidrogênio é o elemento principal do corpo humano, devido à grande quantidade. 3/4 de todos os átomos nos seres humanos. Produção de imagens devido aos sinais emitidos quando entram em contato com a radiofrequência. A ressonância visualiza o osso na cor escura, pois quase não apresenta prótons de hidrogênio. Por isso, a ressonância é indicada para exames de estruturas moles no corpo humano, tá? Então, a parte óssea, a gente não consegue visualizar muito legal na ressonância. As fontes de radiofrequência, também chamadas de bobina de radiofrequência, fornecem energia para os prótons através da emissão de pulsos de ondas de rádio. A quantidade de radiofrequência é calculada de acordo com o peso do paciente. Então, por isso, na ressonância, assim como na tomografia, a gente precisa fazer a anamnese e pedir o peso do paciente para pôr lá no equipamento, tá? Então, aqui temos um esqueminha. Aqui é o magneto, tá? O magneto principal. Aqui dentro, lá dentro, a gente tem os transmissores de radiofrequência, tá? E a parte mais escura são o conjunto das bobinas de gradiente, que vai definir os cortes em axial, coronal e sagital, tá? Então, tudo aquilo lá no centro é que vai formar a minha imagem e enviar para o sistema de computação. Para vocês terem uma noção, o que equivale 1 Tesla, que é a medida dos equipamentos de ressonância, ele é medido em Tesla, tá? Então, em ressonância, Gauss é usado para medir forças baixas de campo magnético, enquanto Tesla é usado para medir forças elevadas de campo magnético. 1 Tesla é igual a 10.000 Gauss, tá? 1 Gauss equivale a 10 quilos. Para vocês terem uma noção, o campo magnético que envolve a Terra, ele é de 0,6 Gauss. Então, ele é bem menor do que um equipamento de ressonância magnética, campo fechado, de 1,5 Tesla, tá? Se 1 Tesla equivale a 10.000 Gauss,
o campo magnético da Terra é só 0,6 Gauss. Então, é um campo magnético muito grande, tá? Essa primeira parte aí, tranquilo? Mas chato, né? Pode falar. Só prestar atenção de novo. Tranquilo? Ninguém fala comigo. Tu falou bem baixinho que eu não escutei, então. Então, agora a gente vai lá para o tempo de eco, tempo de repetição e densidade de prótons. Esses são os principais fatores, os parâmetros que a gente vai precisar alterar nos protocolos de ressonância, tá? Para quê? Para deixar o exame mais rápido, para deixar a imagem mais uniforme, mais nítida, tá? Então, o tempo de eco, a gente vai chamar ele TE, tá? O TE é o tempo medido entre a aplicação de um pulso de radiofrequência de 90 graus e a amplitude máxima do sinal de ressonância. A escolha destes tempos é que vai determinar o significado do preto ou do branco na imagem, tá? O TR, que é o tempo de repetição, é o tempo medido entre um pulso de 90 graus até ser dado outro pulso de 90 graus. Então, eu vou ter vários pulsos com graus diferentes. Porém, o equipamento só vai buscar pelos pulsos de 90 graus para fazer esse tempo de repetição, tá? Pode aparecer 70, 80, 110, 120, 150. Ele vai procurar somente os 90, tá? O dP, que é a densidade de prótons, tá? É a denominação para o número de prótons por volume de tecido excitado. Então, ele vai captar a maior quantidade de números de prótons. Aqui temos um esqueminha para tentar entender o TR, que é o tempo de repetição, tá? Então, é o tempo que vai da aplicação de um pulso de radiofrequência até a aplicação do pulso seguinte. Então, aqui, ó, é a mesma coisa que uma estação de rádio, tá? Vocês, para conseguir achar uma frequência, tem que girar um botãozinho, vai dar um chiado mais alto, um chiado mais baixo, até conseguir localizar uma rádio. Então, isso são os pulsos de radiofrequência, tá? Então, assim, ó, eu estou pesquisando para conseguir achar alguma radiofrequência que seja de acordo com o que eu preciso. Aqui começou, tá? Começou o primeiro pulso, ó. Aqui onde tem esses pontilhados. Deu o primeiro pulso, elevou ao máximo, caiu, desceu, começou a procurar de novo. Quando ele achou e foi subir, aqui no pontilhado, ó, tá? Então, essa distância vai ser o meu tempo de repetição, o meu TR. Quando eu comecei aqui, ó, subi para o primeiro pulso, fui ao máximo, caí, comecei a pesquisar de novo, achei outro, quando eu vou subir, esse é o tempo, tá? Aqui a medida. É entre a aplicação de um pulso de radiofrequência até iniciar o próximo. Então, esse vai ser o meu TR. Agora, o tempo de eco, que é o TE, é o tempo que vai da aplicação do pulso de radiofrequência ao pico máximo
do sinal induzido no fio ou bobina e também é medido em milissegundos. Então, aqui, ó, eu estou procurando meu pulso de radiofrequência. Achei. Então, aqui começa a marcação do meu tempo de eco. Fui ao máximo dele, desci, continuei procurando, achei outro pulso. Fui ao máximo dele, mas não é o de 90 graus que eu quero. Porém, ele vai captar esse máximo desse sinal e aqui vai ser o tempo de eco, tá? Então, o tempo de eco, ele não procura os 90 graus, ele vai procurar o máximo de sinal de cada pico, tá? Se for um de 90 e um de 50, ele vai passar o de 90, quando ele achar o de 50, ele vai no máximo do ponto, do pico, aqui que vai ser o meu tempo de eco. Consegui explicar ou ficou mais ou menos? Eu consegui entender um pouco. Tá ótimo então. Se entender um pouco, tá ótimo. Porque, assim, ó, eu só preciso que vocês saibam o que é o TE e o T, o tempo de eco e o tempo de repetição. O TR e o TE, tá? Para vocês conseguirem entender depois a programação do equipamento. Se vocês não sabem o que é um e o que é o outro, vocês não vão conseguir entender lá na frente. Tá? Então, aqui, ó, fica mais fácil agora. Tá? Então, aqui são as minhas ondas de rádio. Tá? A primeira linha é o TE, tempo de eco, e a segunda de baixo, o tempo de repetição. Tá? Então, vamos lá. Eu estou pesquisando. Quem está com o áudio ligado aí está atrapalhando um pouquinho. Aqui, ó. Comecei a pesquisar minhas ondas de radiofrequência. Tá? Achei o meu primeiro ponto de 90 graus. Então, os dois picos eu vou marcar aqui. Tanto TR como TE. Tá? Então, aqui, achei o meu 90 graus. Subi o máximo dele, decaiu, continuei procurando, achei um de 180, não é o que eu quero, tá? Continuei. Então, vou procurando. Achei mais um sinal. Então, eu vou pegar o topo desse sinal, vai ser o meu TE, tempo de eco. Tá? Então, aqui já encerrou o TE. E eu continuo porque eu quero o meu tempo de repetição de 90 graus. Então, achei meu próximo ponto de 90 graus, aqui é o meu TE. Primeiro o TE e depois o TE. Eu acho que aqui fica mais explicado, né? Não. A rede de magnetização é a soma dos vetores de magnetização de todos os... Oi? Dá para te voltar uma imagem? Dá, aqui? Teria como tu explicar de novo essa parte aí? Tem. Então, aqui eu tenho a primeira linha é o TE, tempo de eco. A segunda linha vermelha, tempo de repetição. Eu começo a pesquisar meus pulsos de radiofrequência. Achei meu primeiro pulso de 90 graus. Aqui eu começo a marcar os dois pontos, TE e TR. Vou ao máximo de 90 graus, começo a decair,
Vou pesquisando outro pico, achei um de 180 graus. Não é o que eu quero. Continuo pesquisando, tá? Aí eu consegui achar a leitura de um sinal de radiofrequência. Fui até o máximo dele, achei o meu ponto tempo de eco. Então, aqui encerrou o meu TE. Ele começa a decair e eu continuo procurando meu próximo pico de 90 graus. Achei meu próximo de 90 graus. Então, aqui encerra o meu tempo de repetição. De um pico de 90 até o próximo. Entendi. Tá? Tá bom, então. Obrigado. De nada. A rede de magnetização é a soma dos vetores de magnetização de todos os spins. Contém dois componentes. Magnetização longitudinal, ela é paralela ao eixo causada pelos prótons restantes de baixo nível de energia. Então, a longitudinal é aqueles prótons que não estão em fase com a ressonância, tá? Os de baixa energia. A magnetização transversal, ela vai ser perpendicular ao eixo, tá? Então, ela vai ser os prótons que estão em fase. Ao aplicarmos uma radiofrequência, de mesma frequência angular que o sistema sobre a rede de magnetização, o vetor é deslocado para longe do campo magnético B por ressonância, tá? O ângulo em que essa radiofrequência é aplicada em relação à rede de magnetização altera a direção final da rede, gerando uma inclinação. Este ângulo, então, é chamado de flip angle. O pulso de radiofrequência cria um ângulo entre o vetor de magnetização e o campo B0, tá? Que vai gerar o meu flip angle. O ângulo de inclinação pode ser de 5 a 90 graus ou 180 graus. O ideal para que os núcleos de hidrogênio entrem em fase é o pulso de 90 graus. Então, por isso que eu pesquiso sempre os pulsos de 90 graus. Para quê? Para que os núcleos de hidrogênio entrem todos em fase, fiquem todos na mesma direção, tá? Por isso que eu só me importo com os pulsos de 90 graus. O flip angle é o nome dado ao ângulo de inclinação dos vetores, tá? Que é esse ângulo que vai levar aqui. Então, ele vai girando e vai caindo, tá? Isso que a gente chama, então, o movimento, o flip angle. Onde o vetor de magnetização, isso é um vetor de magnetização, aqui o outro, sai do alinhamento. Esse ocorre o processo de transferência do plano longitudinal para o transversal. Longitudinal, transversal, tá? Então, aqui tem um esqueminha, ó. Tá na longitudinal, ele vai rodando e vai caindo até descer. Tá? Quando se desliga o pulso de radiofrequência, o vetor de magnetização passa novamente a sofrer influência do campo B0 e tenta realinhar-se com este. Para que isso ocorra, o núcleo de hidrogênio precisa perder a energia que lhe foi dada pelo pulso de radiofrequência. O processo pelo qual o hidrogênio perde energia é denominado relaxamento. A magnetização no plano longitudinal
aumenta gradualmente. Isto é denominado recuperação T1. Ao mesmo tempo, porém de modo independente, a magnetização do plano transversal diminui gradualmente e isto é denominado decaimento T2. Então, aqui vai estar as nossas duas principais imagens. Imagem em T1, imagem em T2, tá? Na ressonância. À medida que diminui a magnitude de magnetização transversal, o mesmo se dá com a magnitude da voltagem induzida na bobina receptora. Então, aqui a gente tem um esquema, tá? Esse tipo de relaxamento deve ser corrigido aplicando-se outro pulso de radiofrequência para realinhar os prótons, invertendo o sentido dos spins. O tempo até que os prótons se realinhem é chamado de tempo de eco, tá? Que é o nosso TE. Então, aqui eu tenho um pulso de 90 graus de radiofrequência, tá? Eu vou girar esse pulso. Quando ele está no máximo dele, eu vou ter a minha imagem em T2, tá? Aí ele vai decaindo, decaindo, achou um pulso de 180 graus, só que não é o que eu quero. Então, eu tenho a minha imagem T2. Continuo, ele vai achar o pico máximo do eco. Então, aqui vai ser o meu TE, tá? Continuo, ele vai decaindo, achou outro pico de 180 graus, não é o que eu quero, ele continua, acha outro pico de eco e continua até conseguir achar o de 90 graus, tá? Então, esse que é o fundamento da ressonância. Ele vai sempre pesquisar por ângulos de 90 graus. E a parte da física agora parou por aqui, tá? Agora a gente vai só tentar entender o que é o T1 e o T2, para depois a gente começar a aprender a imagem, para entender qual a imagem que está ponderada em T1 e qual a imagem que está ponderada em T2, tá? A física é chata, concordo com vocês. A gente tem que ver muito para entender a física e começar a gostar um pouco dela, tá? Então, não vai ser umas 4, 5 aulas que a gente vai conseguir sair fazendo tudo, entendendo toda a física da ressonância. Mas eu coloquei o básico para vocês terem uma noção, tá? De como funciona a ressonância e os principais pontos que é o que a gente vai precisar para conseguir entender um pouco ela. Falem alguma coisa, gente. Estão aí ainda? Estão vivos? Sim. Não se apavorem, por favor, tá? Porque assim, ó, é só nessa primeira aula que vai ser xarope, assim, a parte da física. E a gente não vai fazer cálculo, porque se for fazer, tem muito cálculo, muito, tá? Mas o meu interesse não é fazer cálculo. Não quero os cálculos, eu quero só que vocês entendam o que é o fundamento do TE, do TR, da densidade de prótons, da recuperação em T1 e a T2, o relaxamento, tá? É só isso que eu quero que vocês entendam. Para depois vocês conseguirem entender como que a imagem fica em T1, como que ela vai ficar em T2 e como que ela vai ficar em BP, tá?
Não se apavorem, então, não vão sair correndo. Eu sei que dá vontade, mas não faz isso. Então, vamos tentar entender um pouquinho o que quer dizer a recuperação T1, tá? A recuperação T1 é causada pelos núcleos que estão liberando a energia. A energia liberada faz com que os momentos magnéticos dos núcleos recuperem sua magnetização longitudinal, tá? Então, vai ser no plano longitudinal, na longe. A taxa de recuperação é um processo exponencial com tempo de recuperação constante, denominado tempo de relaxamento T1. Este é o tempo necessário para a recuperação de 63% da magnetização longitudinal do tecido. Então, assim, ó, quando eu estiver realizando a ressonância, para mim conseguir saber que a minha imagem está em T1, quando ele chegar em 63% da magnetização dos prótons, tá? Vai ser formada a minha imagem. Então, aqui, ó, tem um exemplo. Comecei a magnetização, tá? Ela vai ficar aqui assim, nesse sentido. No momento que começa ao vetor de magnetização, ele subiu, tá? E aí ele vai ter um decaimento. Então, quando esse vetor chegar em 63%, eu consegui fazer a minha imagem em T1. Tá? Ele teve uma recuperação de 63%, tá? Quando for o decaimento em T2, então ele vai ser causado por campos magnéticos de núcleos vizinhos interagindo uns com os outros. Acarreta o decaimento ou perda da magnetização transversal em fase. Magnetização no plano transversal. Então, vai ser o contrário do longitudinal. A razão de decaimento também é um processo exponencial, de maneira que o tempo de relaxamento T2 de um tecido é sua constante temporal de decaimento. Este é o tempo necessário para a perda de 63% da magnetização transversal. Então, permanecerá somente 37%. Então, aqui. Tá? Ele subiu, achou lá os 63% dele. O restante que sobrou, 37%, vai formar a minha imagem T2. Interações entre spins ocorrem mais rapidamente, por isso o T2 é sempre menor, tá? Para formar a minha imagem T2, eu tenho que ter 37%. Para formar a minha imagem T1, 63%. Moléculas maiores movem-se mais lentamente, causando a T1 aumentar graças à dificuldade que a molécula tem em dissipar energia. T1 e T2 dependem de todos os compostos que contêm prótons de hidrogênio no volume medido. Relaxamento é o tempo necessário para a recuperação da magnetização longitudinal dos prótons. Durante o relaxamento, o vetor de magnetização libera a energia de radiofrequência em forma de sinal e retorna ao campo B0, que é o principal, então.
Vetor de magnetização, perdem magnetização, uns em maior velocidade que os outros. Aqui só um exemplo, então. Agora vocês vão começar a entender tudo que a gente falou até agora. Eu tenho aqui o TR, que é o tempo de repetição, e aqui o tempo de eco. Para mim ter uma imagem em T1, eu tenho que pôr o meu TR, o máximo, 800 milissegundos. Tá? Menos que 800 de preferência, que não chegue até os 800. E o meu tempo de eco, até 30 milissegundos, de preferência menos. Então, eu colocando esses parâmetros, o líquido, na minha imagem, ele vai ficar escuro. Tá? Se eu colocar mais, aí eu vou perder, não vai mais ser um T1. Vai passar a ser uma imagem DP. Tá? Para mim ter uma imagem T2, eu tenho que colocar o TR maior que 1.500 milissegundos. Sempre maior, não pode ser menos. Tá? E o meu TE maior que 80 milissegundos. Se eu colocar esses parâmetros, o meu líquido vai ficar com a imagem bem clara. Já a densidade dP, eu tenho que ter um TR acima de 1.500 milissegundos e um TE abaixo de 30 milissegundos. Tá? Então, aí o líquido vai ficar com uma imagem cinza. Conseguiram pegar um pouquinho? Vai cair o tempo. Aí a gente volta, eu explico de novo aqui. Tá? Mas eu acho que aqui ficou bem mais explicadinho, né? Aí fica... Deu uma clareada agora, né? Tá, depois...